Olá, amigos. Vamos a mais uma análise especial, desta vez do dólar futuro, pregão desta sexta-feira, dia 9 de abril. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Aqui abaixo desse vídeo você tem um botão inscreva-se, é só clicar nele, deixar o sino das notificações devidamente ativado e aproveitar ao máximo todo o conteúdo de aprendizado existente e também toda a parte de análise, todos os dias, análises especiais. Também dentro do aplicativo DV Invest você tem mais análises especiais em PDF. Essa análise aqui que eu estou produzindo vai também estar no formato PDF. E carteiras de ações dentro do aplicativo, recomendações, enfim, tudo lá dentro do aplicativo. E aqui toda uma parte educacional gratuita, mais uma série de análises, radar do mercado, radar da semana todo domingo, análises especiais todos os dias, análise de fechamento todos os dias. Então é muito conteúdo aqui para você. Lembre-se que se essa análise for útil para você de alguma forma em aprendizado ou a leitura mesmo aqui do dólar, o cenário como um todo do dólar, deixe seu like, seu joinha, se ela for útil. Agradeço demais por prestigiar o meu trabalho. Então vamos ao que interessa. Dólar, eu vou falar sobre gráfico anual, quadrimestral, mensal, semanal e diário, com o objetivo de ter uma visão de longo prazo até o curto prazo em cima aí do dólar. E, logicamente, atuar aí para que vários tipos de perfis, né, de investidor possam ser atendidos por meio dessa análise. Está interessante para compra, a região que se encontra, qual a expectativa. Vamos lá, falar do cenário como um todo. Começando pelo gráfico anual, dá para você observar aqui pelo histórico que existe aqui dentro do Profit, dessa plataforma gráfica, lá de 2003 para cá, que o dólar superou já forte aqui para cima e no ano passado essa máxima lá de 2003. E como é que superou? Depois de uma sequência que caindo, veio aqui um movimento de subida, basicamente depois da mínima. Depois dessa mínima que estabeleceu que é a formação de um fundo, vieram aqui 4 anos de forma forte aqui para cima, gerou basicamente mais 4 anos de forma mais lateral. Isso aqui eu interpreto como 4 anos de movimento de subida, isso aqui como um processo de correção no tempo, que ainda vai subindo gradativamente, apesar desse ano ter sido um ano mais forte de queda. E quando faz um rompimento aqui, cria-se uma expectativa em termos de tempo de se ter mais 4 anos. Ou seja, considerando a simetria ali do tempo, daqui para cá 4, daqui para cá 4 e aqui teria mais 4. Tecnicamente falando, essa seria a expectativa. Todos os anos sendo de alta? Não necessariamente. Né? Pode ter um ano ali que abre isso até de alta, que abre lá em cima e fica aqui travado. Eu estou olhando um gráfico aqui sem ajuste. Então aqui no dólar nós temos esse rompimento para cima e está no segundo ano, podendo ter mais 2 anos, seja para cima ou a favor de um movimento de alta, pode até ter um ano de queda. Só que quando você tem um movimento muito forte de subida em um determinado ano, você aumenta a chance de você ter, como aconteceu isso aqui, você aumenta a chance de você ter um ano um pouquinho mais travado. Você pode ter um ano mais travado, mas mantém o viés de alta, mantém a tendência de alta nesse momento para o dólar. Tem algum sinal que é para o dólar é para vir para baixo dos 5 pila? Não tem ainda, não tem nenhum sinal contrário. Eu diria que sim, inclusive se o dólar no decorrer desse ano tiver ali próximo nessa região de 5, é mais interessante para colocar na carteira, pensar num prazo maior, enfim, ou para um processo de proteção de uma carteira aí de ações. É uma forma aí de diversificação. No gráfico quadrimestral também a tendência é de alta, topos e fundos ascendentes, e aqui o que chama atenção são alguns pontos, né? Por exemplo, na questão da projeção, pegando a projeção de alta daqui para cá, fazendo a projeção principalmente alternada, dá para perceber aqui nessa projeção que o dólar foi bater lá na projeção de 100%. O que é essa projeção de 100%? É esse último movimento aqui de subida, a partir do ponto mínimo da correção, para cá, pega aqui a projeção desse movimento a partir desse ponto aqui da mínima da correção e projeta 100% em termos de valorização, né? É um Fibonacci logaritmo, em vez de ser um Fibonacci nominal aritmético. 5.818 foi lá bater e está aqui travado em cima agora dessa região, ponto de resistência. Da mesma forma que a gente pode observar aqui que depois de um movimento longo assim para cima, cria-se a expectativa de ter uma correção. Lembrando da correção do gráfico anual, a correção que eu vou colocar o gráfico anual do lado de cá, correção do gráfico anual subiu forte, a correção do gráfico anual continua sendo algo ascendente. Aqui também está sendo, ó. A máxima está aqui e vai sendo uma correçãozinha mais ascendente que pode romper para cima.
isso aqui eu interpreto como correção no tempo. Existe a correção no tempo e a correção no preço. O dólar ainda pode vir um pouco mais para baixo? Pode vir inclusive a testar a média móvel exponencial de 3 períodos, que faz tempo que nem testa essa média. Então, ainda existe essa possibilidade, mas a região dos 5 pila é uma região importante, 5.000 pontos é uma região importante para o dólar nesse processo de possível correção de um ano, vamos dizer assim, mais enrolado. Ainda assim, por aqui, a tendência de alta segue sem sinal de baixo. O primeiro sinal de baixo foi quando perdeu essa mínima, mas esse quadrimestre já superou essa máxima, então segue apontando mais para cima, mas ainda com essa chance de se ter alguma correção. Quando eu falo correção no preço, é essa aqui, ó. Preço, isso aqui é a correção no preço. Quando eu falo correção no tempo, é essa aqui, ó. Que sobe, em vez de cair, fica aqui de forma mais lateral, para depois gerar um próximo movimento de subida. Por enquanto está mais de forma lateral, que pode gerar mais um movimento de subida. Mas não descarto ainda a chance de acontecer algo assim no dólar no decorrer desse ano. No gráfico mensal, o que dá para perceber é que nós temos uma tendência um pouco mais para indefinida, mais um viés de alta, porque está dentro do movimento de subida. Posso falar aqui, ó, assim, ó, a tendência mais indefinida, né, porque basicamente está dentro desse movimento de queda, desse 2 candles aqui de queda, foi lá em cima, não superou essa máxima, volta aqui embaixo e fala, nossa, Dalton, mas aqui tem um pivô de alta. Tem. Poderíamos até falar que está em tendência de alta, mas para mim um pouco mais, eu diria mais para indefinida com viés de alta, que está dentro do movimento de subida no gráfico mensal. Importante destacar, 2 meses forte de queda, bate na média, ponto de suporte, que é uma característica da tendência de alta, né? Vai se sustentando em cima, por exemplo, de uma média móvel, vai permanecendo acima dos fundos anteriores, vai gerando fundo cada vez mais alto e vai buscando um nível de resistência. Aqui foram 2 meses de queda e aqui já tem 4 meses ainda preso nesse patamar, não conseguiu superar. Então está com viés de alta, mas não está tão forte assim. Ainda crio a chance de poder começar a afunilar aqui o movimento, mas ainda apontando mais para cima. E afunilar o movimento, a gente está falando de média aqui na faixa dos 5.347. Por isso que eu estou falando, se o dólar voltar para a faixa ali dos 5.100 a 5.000 pontos, é a região mais relevante de suporte. Inclusive do gráfico mensal, a região mais relevante de suporte está na faixa dos 5.190, que é essa região de 2 fundos anteriores. Não as mínimas, mas a região mais testada aqui nessa faixa de 5.200 e 5.190. E resistência aqui no gráfico mensal é esse nível aqui na faixa dos 5.746 e o ponto mais alto, essa máxima aqui, 5.882. São as resistências mais próximas aqui visíveis pelo gráfico mensal, que está no processo de indefinição, mas com viés de alta, que é a mesma coisa que eu falei aqui no gráfico quadrimestral. Você tem uma tendência de alta, mas gerando uma correção ainda com viés de alta. A correção aqui num prazo maior, que é o quadrimestral, tende a gerar uma mudança de tendência, ou uma lateralização, ou um movimento para baixo, uma tendência de baixa mesmo, mas não é o caso aqui, num prazo menor. Então, nesse caso do dólar, tem algum sinal de baixa? Apesar de terem uma tendência indefinida, não. O viés é de alta, mínimas ascendentes, máximas ascendentes. O viés ainda é de alta, mas com um desafio importante aqui. Chegou aqui esse movimento de subida, até em prazos menores, semanal, diário, dos 746 até uns 810, que é essa faixa de topo, fica um pouco mais para ficar de olho na questão de um retorno do preço aqui para baixo. Lógico, num prazo menor, gráfico semanal ou mesmo gráfico diário. Então, de maneira geral, resumindo até aqui, mensal, quando a gente olha o mensal, a gente está olhando para médio e para longo prazo. Eu estou falando de movimentos de 3 a 10 meses, aqui já tem 3 meses. Então, de 3 a 10 meses pode durar esse movimento e já estaria maduro para poder entrar, por exemplo, iniciar um movimento para baixo. Aqui os últimos foi basicamente assim, ó, lateralizou aqui basicamente em 3 meses e subiu em 4. E aí no quinto mês já entrou no processo de correção, que durou 3 meses. Aqui dura 3 meses de subida e aqui dura 2 de queda, que foi mais amplo no preço, batendo suporte. E aqui já tem de 3 entrando no 4º mês. Ou seja, pode, dentro desses últimos tempos aí de movimento do dólar, a gente pode ter um processo ainda de ficar enrolado aqui, não teria nenhum problema, estaria de acordo com o que está acontecendo ali no prazo maior. Mas lembrando sempre, no longo prazo, a expectativa, longo prazo, tanto no quadrimestral como no anual, é de ter aqui algo mais para cima. Da gente ver, por exemplo, o dólar para cima dos 5.940, por exemplo, buscando a região de 6.000 pontos ou mais.
Seguindo para o gráfico semanal, onde a gente olha um pouco mais a tendência de curto a médio prazo, a tendência nesse momento, eu posso falar que a tendência está indefinida. Quando faz isso aqui, ó, vem aqui e faz isso aqui, fica mais para o cenário de indefinição. E olha só, aquela região lá de topo anterior, que eu vou jogar um gráfico mensal aqui do lado, aquela região lá de topo anterior, o que está acontecendo aqui? Ó? Tem essa região e tem esse outro patamar aqui, ó, testado também. Então, um ponto ali um pouco mais alto, 5.861, e uma região aqui do semanal, 746 a 809. Nessa faixa de preço, bateu ali, ó, 1, 2, 3, 4 semanas. Uma conseguiu até fechar acima ali dos 746, fechou em 759, mas voltou para baixo logo na sequência. Então temos uma indefinição, mas com viés de alta, porque olha a média. Volta para cima da média e vai se sustentando acima da média. Então cria-se uma expectativa de alta. O que muda essa expectativa? O que gera uma expectativa maior de queda para o dólar? É o dólar voltar para baixo desse nível de preço aqui, que começa na casa ali dos 494, 5.494, até uma região na casa ali dos 5.470. Enfim, voltar para baixo dos 5.500, aumenta a chance de ter algo mais para baixo, um nível mais de suporte mais abaixo na faixa dos 373, 374, e perdendo toda essa região aqui importante de suporte, aí a gente já vai falar lá no nível mais abaixo mesmo, que é uma região lá dos 5.066 e tem antes aqui do gráfico mensal 5.189. Então são os níveis de suportes mais relevantes para o dólar. Estratégia aqui no dólar, dentro dessa indefinição, o mercado bate aqui no nível de suporte. Como está indefinido, no nível de suporte, gera um movimento de baixa no prazo menor, tenta pegar um movimento de alta em busca da zona de resistência. Chegou na zona de resistência, fica de olho na questão da reversão do movimento e entrar um movimento para baixo, em busca do nível de suporte mais próximo. Que eu já citei até os níveis de suporte aqui no gráfico semanal, um deles aqui é a média, que está nesse momento na faixa dos 5.550, arredondando. No gráfico diário, então aqui o viés, apesar de estar aqui indefinido a tendência, o viés continua sendo de alta por conta da média. E o que está acabando essa semana? A gente está na sexta-feira, está terminando a semana com sinal de força por parte dos compradores. Abriu, foi lá embaixo, bateu aqui embaixo e está vindo para fechar mais próximo da máxima, o que abre-se a chance de ter algo para cima. Dá para se esperar muito para cima? Se o dólar romper, pode romper? Pode. O mercado pode romper porque o viés é de alta no quadrimestral, o viés é de alta, está dando um movimento de alta no gráfico mensal, mas eu não espero algo tão grande para cima no primeiro momento. Quando eu falo algo tão grande é que pode romper, mas com a expectativa de na sequência ter algo para baixo. Igual aconteceu aqui, ó, não esperava algo tão grande, pode romper? Pode, mas na sequência esperar alguma coisa para baixo. A mesma coisa aqui, pode romper e ter algo para baixo na sequência, só que você aguarda um sinal de baixa num prazo menor. Até pode usar o gráfico de 60 minutos para monitorar isso, nos níveis importantes de resistência do gráfico semanal. Pegando até fazendo projeções aqui no dólar, no gráfico semanal, né, projeções de prazo menor, projeção alternada aqui, subiu, corrigiu, bateu aqui e gerou um movimento para cima. Olha só como já bateu na projeção de 100% desse movimento, que coincidiu lá também com aquela projeção de alta lá do gráfico quadrimestral que eu mencionei. E isso aqui é um ponto de projeção. E qual outro ponto de projeção que já foi atingida? Qual outra forma de projetar aqui? É o próximo movimento que ela fez, aqui, que o dólar fez, isso aqui. Então a primeira projeção foi atingida, 61,8%. Desse movimento de subida, corrigiu, bateu 451 e teve aqui a projeção sendo atingida. Qual a próxima projeção de alta, expectativa de alta, já acima dos 6.000 pontos, 6.041 desse atual movimento aqui enrolado do dólar, ainda fica com essa expectativa. Se tivermos aqui uma movimentação mais lateral, formando algo semelhante a um triângulo simétrico, a gente pode pegar essa base aqui e projetar acima do ponto de rompimento desse triângulo, mas ainda não tem essa formação clara desse triângulo ascendente. Com base nisso, olhando aqui para já comentei aqui sobre a questão dos suportes principais, resistências principais também já mencionadas, 746 a 759, depois o ponto mais alto lá nos 861, são níveis de resistência um pouco mais relevantes. E no gráfico diário, o que nós temos no pregão de hoje é um grande candle de alta. Desse grande candle de alta que nós temos aqui hoje no dólar, ele, dentro do que eu falei ali, do cenário do dólar, assim, se o cenário de cima está indefinido, o que a gente vai olhar aqui teve um movimento longo de baixa
que chega em algum nível importante de suporte, testado ali para trás, como um fundo, como uma resistência que virou aqui, ó, depois de bater nessa região de fundo anterior, próximo ali da região dos 5.543, bate nessa região depois já de um movimento longo para baixo, onde a tendência no gráfico diário também está indefinida, fica mais para olhar o quê? Para a ponta compradora. Isso falando do gráfico diário de se ter um movimento de subida. Estava entre as médias, um ponto que poderia frear aqui a subida na faixa dos 543, mas o dólar está vindo para cima desse patamar de 543 hoje. Está voltando para cima da média móvel exponencial 3 períodos após um longo movimento de baixa que inclusive encaixa com esse movimento anterior em termos de tempo. Né? O quanto levou para subir em termos de tempo, o quanto levou para cair, agora um fundo ascendente. Um fundo ascendente ainda dentro de um movimento de subida no gráfico mensal. Esse fundo ascendente gera uma sinalização de força por parte dos compradores, aumentando a chance de acontecer um movimento de subida no gráfico diário do dólar, que seria ter algo mais para cima de poder voltar lá no mensal numa faixa de 746, de poder, por exemplo, testar a região de 759, que eu já citei no gráfico semanal, e aí olhar para esse movimento de subida e ficar de olho na questão da reversão, seja através de um topo descendente, seja na região do topo anterior ou um pouquinho acima desse topo anterior. Mas nesse momento, a característica aqui é para cima, baseado nisso, vai num prazo menor, num gráfico de 60 minutos, fundo ascendente, fica muito mais fácil buscar a operação de compra de curtíssimo prazo, de day trade, avaliando aí as chances de ter algo para cima. O que desmonta isso e cria uma expectativa maior de queda, primeiramente dólar voltar a fechar para baixo da média, é um sinal um pouco mais negativo, mas principalmente perder a mínima desse grande candle de alta, que supera ali algumas resistências, que é voltar para baixo dos 594. Então dá para perceber que nós temos uma região importante de suporte no dólar, aqui no gráfico diário, que já gira ali na casa dos 575,5 a 546. Abaixo desse nível vai entrar naquele outro nível mais relevante, que é inclusive do gráfico semanal, que é a região dos 5.500, basicamente, até um patamar de 470. Perdendo essa região, aí tem uns 375 e aí abaixo a gente já vai falar lá naquela casa dos 200, dos 190. Mas nesse momento, qual a expectativa? Mais positiva, olhar um pouco mais para a ponta compradora. Tem um viés de alta no gráfico quadrimestral, tem um viés de alta, a tendência de alta no quadrimestral, tem um viés de alta, a tendência um pouco mais indefinida no mensal, mas ainda com viés de alta. O semanal indefinido, mas também com viés de alta, respeitando a média. Então, enquanto não tiver um sinal contrário mais forte de baixa, chegou em níveis de suporte, fica mais para olhar, principalmente com o movimento de queda do gráfico diário, fica mais para olhar para a ponta compradora. Como a expectativa não é tão forte assim de subida na minha avaliação, quando chegar em níveis importantes de resistência, já começar a olhar para o lado contrário, ou seja, chega em nível importante de resistência, olha para o lado contrário para olhar para buscar venda. Gerou um movimento relevante para cima, bateu de novo em nível de resistência que já foram mencionados num prazo acima, desde a região dos 746 até 810, essa máxima que foi justamente 808. Então, quando chegar nesses níveis de preço, olhar um pouco mais para a forma que chegou e focar um pouco mais na questão da ponta vendedora após alguma sinalização que esteja de acordo com essa leitura que eu estou passando. É isso, amigos. Espero que tenha sido útil para você essa análise do dólar. Um grande abraço. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha e até a próxima análise.